Marketing, the podcast. Vamos lá, pessoal, agora tá de noite, agora eu gravo até as 2 da manhã, brincadeira, viu? É isso aí, Bruno, o host do Marketing The Podcast. Pessoal, normalmente eu apresento pessoas no Marketing The Podcast, eu coloco o cargo, coloco as coisas, tudo mais. Por mais que ele tenha um cargo numa empresa muito importante, eu não quero focar nisso agora. Eu quero aqui abrir esse episódio simplesmente agradecendo a pessoa que está aqui hoje no episódio, tá? Está aqui comigo Laerte, ele voltou para o Marketing The Podcast. Ele voltou ao Marketing The Podcast, ele que cofundou o Marketing The Podcast comigo, é cofundador do Marketing The Podcast, nunca vou deixar de falar isso, o meu amigo do jiu-jitsu, faixa preta, né, Laerte? Já, que é isso, osse, tá? Então, no final das contas, aqui eu tenho que baixar um pouco o meu tom aqui para falar, inclusive respeitar o faixa preta, mas antes de tudo, agradecer todo o apoio que o Laerte deu aqui pro Marketing The Podcast. Quando o Bruno começou, a primeira coisa que o Laerte fez vambora! Vamos falar, vamos isso, aquilo. E ele já sabia falar muito mais do que o host de vocês. Super inteligente, leitor voraz, super curioso com as coisas, trabalha com dados de mercado, marqueteiro raiz e data freak, vamos colocar dessa maneira, né? Então, é um cara especialista de dados. Laerte, eu não vou te apresentar, eu vou deixar você se apresentar e eu vou te apresentar falando obrigado por confiar quando o Bruno simplesmente só tinha uma ideia de podcast. Brunão, boa noite primeiro. Eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, olhar essa estrutura toda. A gente começou ali, era pandemia, né? Era pandemia, Laerte. Era, né? Era. E a gente gravava de casa, naquele software super simples, a gente convidava os convidados ali. Por vezes o Meet. Por Meet, por Zoom, assim, o que dava. E assim, parabéns por você ter continuado, acreditado. E um prazer, assim, enorme estar aqui, cara. Parabéns. Fala um pouco de mim, então. Por favor, Laerte, porque assim, pessoal, eu vou te falar que eu ouvi muito quando você parou de gravar com a gente, assim, eu gostava tanto do Laerte, eu ouvi umas 10 vezes isso. Poxa, cara, e assim, eu preciso te trazer isso no nosso episódio. Cara, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho como você trabalha, onde você trabalha, lógico, né, o que você pode falar, mas, cara, você é o especialista de dados e o pessoal tá maluco por dados hoje em dia. E se tem alguém que é especialista, é você. Né? Que é engenheiro de formação, né? Engenheiro, gente, engenheiro com dados sempre tem facilidade, né? E que sabe falar como ninguém da influência dos dados nos negócios. Boa. Hoje eu tô no Ibope. Na verdade, já tô há quase 7 anos no Ibope, na área de produtos focados em vídeo. E o Ibope, cara, é um negócio à parte, porque ele tanto é a estatística raiz, mas aplicada a negócio. A gente conversa com muito pessoal acadêmico que ele deixa o negócio de lado. O Ibope ele consegue juntar bem os dois. Por outro lado, a gente vê algumas pessoas, empresas, às vezes muito superficiais, que é negócio. Tá, mas vamos numa profundidade ali, a gente precisa ter um dado para embasar isso que você está falando. E você vê que não tem. É um negócio super... eu dei tantos impactos. Tá, e que mais? O que isso significa? Fica muito superficial. E o Ibope mescla muito bem o rigor estatístico aplicado ao negócio. Então a gente vai muito no que a indústria de mídia de forma geral, Sim. Os anunciantes, as agências, as emissoras estão precisando e a gente constrói solução para aquilo. Então tá na vanguarda ali onde o maior investimento publicitário hoje está no formato vídeo. Sim. Então tem muito holofote nisso, muita tecnologia sendo inventada, é muito interessante. Tanto que eu vi um dado que as produtoras, né, o audiovisual está empregando no Brasil como nunca. Né? Por quê? Porque justamente esse investimento de mídia está no vídeo e áudio.
Olha aí. Né? É maluco isso, né? A gente olhar para esse cenário. E quando a gente fala de métricas, né? Vamos falar dessa maneira, é objetivo. E você está falando muito disso, de transformar em produto. Qual que é a solução para isso? Onde que a gente vai fechar essas métricas, né? E eu vejo que o pessoal patina muito nisso. Qual que é o objetivo de entender isso? Qual que é a interpretação disso que está sendo entregue para mim? E recorre muito a, por exemplo, um Google Ads, fazer uma junção. Eu estou vendo muito o Mix Market Modeling voltando. Cara, e assim, é modelo de atribuição, tá, pessoal? Eu vou entender, aí tem muito estudante de marketing, tá? Hoje no Marketing The Podcast. Então, eu vou com o Mix Market Modeling, que existe um framework para isso, existe um modelo disso de fazer, onde há ali uma atribuição de dados. Então, talvez essa inserção na TV e a minha venda nessa data, qual que foi a atribuição? De uma maneira muito rasa, falando para vocês. Legal pesquisar. Como entender dados com finalidade, Laerte? Como fazer isso? Bom, primeiro de tudo, você tem que pensar que é entender o objetivo do teu cliente. Então, se você fala numa emissora que o objetivo dela talvez seja reter a audiência, porque o básico do básico de um canal de televisão é quantas pessoas eu alcancei e quanto tempo eu as mantive. O ponderado disso tudo é a audiência. Sim. Então, se você é um diretor de programação, você define a grade de programação, você quer reter as pessoas o máximo de tempo. Então você precisa criar um conteúdo que mantenha interesse, que as pessoas não troquem de canal quando chamam o intervalo, que você realmente não quer perder a primeira palavra quando voltar ao bloco artístico ali. Então isso é um objetivo, um exemplo de objetivo, voltado a conteúdo. Se você vai para a campanha publicitária, você pode ter o objetivo de, cara, eu quero awareness, eu estou começando uma marca, eu quero anunciar para ser conhecido. Eu ainda não estou pensando exatamente na conversão, eu estou pensando em ser conhecido. Então eu quero entregar para o maior público possível. Controlar a frequência de entrega, porque também eu preciso ser visto e visto mais vezes. Se eu sou uma marca nova. Às vezes eu sou uma marca já conhecida e estou lançando um produto novo. Então talvez eu não precise focar tanto em frequência. Então a gente entende o objetivo final, e se foram só alguns exemplos, para auxiliar o cliente nisso. E é muito legal, não sei se você conhece o conceito do Prime Bias, né? E conhece provavelmente pelo que você falou, você já viu. Mas assim, eu tava ouvindo muito no M15, que é parceiro do Marketing The Podcast, sobre o conceito do Prime Bias, né? E quando a gente olha para isso, você já tem marcas, né, pré-definidas na sua cabeça quando você vai definir a tua compra. No mercado você já sabe na gôndola as 3 marcas em escada, né, modelo de escada que você vai escolher, né? E se você não tem essas marcas, eu vou investir em ads. Não, o ads é um apesar que, né? Não é necessariamente, eu escolhi essa marca por causa do ads, não é bem assim. E é o que você está falando, na verdade, se eu sou uma marca nova, eu preciso aparecer mais vezes. Aí, de repente, o Ads funciona, porque para o pequeno, o Ads funciona para aparecer. Mas na hora que você pega, que você tem uma marca conhecida, o investimento em marca é uma coisa muito mais assertiva com publicidade e onde você vai aparecer. O formato. Você pega agora que está chegando o Natal, qual que é a primeira marca e tipo de comercial que você pensa em Natal? Coca-Cola. Coca-Cola. Eles não precisam estar todo o tempo patrocinando um monte de coisa, mas é o posicionamento deles. Assim, eu faço uma bela de uma peça para veicular no Natal. E, assim, lógico que eles vão estar em outras ações, mas é isso. É uma peça bonita de ver, geralmente ou tem humor envolvido, ou tem emoção. O pessoal trabalha muito aquela coisa da nostalgia, tá perto de família, enfim. Eles trabalham muito a emoção. Aí já é mais voltado a posicionamento, você fazer a manutenção da sua posição. E se apropriaram do momento, né? Sim. Que é uma coisa que eu andei pensando muito, entendendo muito do mercado publicitário, e há muita diferença entre marketing publicitário e publicidade e marketing, porque no final das contas a publicidade ela faz ali a criação, né? Faz toda a peça, e o desdobramento técnico vem pelo marketing também de canais, né?
Então, no final das contas, eles têm que se entender ali e a publicidade se apropriar de momentos, né? Que é esse fato do que você está falando em relação à Coca-Cola. Ela se apropriou do momento onde o Natal começa quando? Começa o caminhão da Coca-Cola a passar. Quando o urso polar da Coca-Cola começa a falar. E óbvio, já tinha ali a roupa vermelha do Papai Noel, se apropriou ali de algo, de uma paleta também de assimilação também, né? Pra isso, né, Laerte? Exatamente. Laerte, eu tô aqui com uma pergunta, cara, e perguntar pra você é o melhor cenário do mundo pra responder. Eu li uma matéria recentemente sobre a Netflix. Provavelmente já deve ter trabalhado em algum momento em situações assim, que a Netflix ela tá querendo a própria métrica, a métrica de atenção. Ela não quer mais CPA, não quer CPM, ela quer a métrica de atenção. E aí, para cada convidado que veio aqui no Marketing The Podcast, eu tô falando, a métrica de atenção precisa ser dividida em 2 pontos. Métrica PF de atenção e a métrica PJ de atenção. Porque se eu tô querendo descansar e eu me coloco nessa situação, ontem mesmo, eu acho que eu falei tanto, como falei hoje também, estou falando, que a hora que eu coloquei um podcast no YouTube, eu falei, não, eu não quero. Desliguei e fui ouvir uma música relaxante, alguma coisa. Esse é a PF. A PJ, né, vamos colocar, o podcaster, quer entender o que os outros estão falando e consome outras coisas. E você? Onde está sua atenção? É uma pergunta aberta nesse nível ou a gente está realmente falando dessa métrica de atenção da Netflix? É sobre você, a sua atenção PF-PJ, mas também fica super à vontade. Eu quero saber a sua opinião sobre a métrica de atenção. Cara, é um tema muito caro para mim, a atenção. Em todos os níveis. Por isso que eu perguntei se a pergunta era aberta mesmo. Porque eu acho que a atenção realmente é o ativo, se não é um dos mais valiosos que a gente tem hoje. A todo momento estão querendo disputar a atenção. A gente às vezes está numa mesa de conversa, cara, é aquela coisa mais clichê da pessoa tá olhando no celular. É o celular disputando a atenção com o amigo, é a marca A disputando a atenção com a marca B. E pra mim, a gente tava até falando um pouco aqui antes, que a gente tava falando de livros, que eu leio muito, eu falo, não leio tanto assim, mas eu tenho uma memória muito boa, por quê? Eu realmente, quando eu tô lendo, eu quero dar atenção no que eu tô lendo. Eu acho que a atenção aí é uma chave transformadora, tanto para você entender a necessidade de um cliente, quantas vezes clientes até internos, dentro da empresa, vinha gente falar comigo, Laerte, tô com essa dúvida, eu quero fazer tal coisa, porque meu cliente perguntou isso. Eu falo, olha, ele tá me perguntando isso, mas no final ele quer saber outra coisa. Sim. E não é porque eu sou adivinho, ou que eu quero me colocar numa posição que eu não tô. Eu dei atenção, eu sei que se eu respondo exatamente o que ele me perguntou, vai vir uma segunda pergunta, uma terceira, só que eu sei onde ele vai chegar. É o ouvinte, né? É saber ouvir. É uma escutativa. Escutativa. E quando a gente traz ali para... Como que você converte essa atenção, que parece algo tão subjetivo, tão humano, em métricas, em dados? E isso para mim ali, até internamente eu conversei muito dentro da empresa falando isso e já há algum tempo. E a impressão que eu tenho, vou dar algo mais pessoal, é que toda empresa, o veículo, o pessoal de mídia está querendo pôr a bandeirinha, falar, isso é atenção. Porque se você começa a pesquisar fóruns, grupos de discussão publicitário, veículos, Netflix, outras plataformas de vídeo, cada um está chamando a atenção uma coisa. Então, primeiro, você pode chamar de atenção o que é para você, o que para você é atenção, só que cada um está querendo chegar, não é o que eu estou falando. É isso para todo mundo. Não, pera lá. Eu acho que a gente ainda vai chegar num modelo de atenção mais amplamente aceito. Isso tem que levar em consideração, por exemplo, em que dispositivo está sendo visto. Porque é muito diferente a atenção num cinema, porque eles pedem para você desligar celular, aí fica tudo escuro, fica uma tela gigantesca na tua frente. Então, é um nível de atenção que você está lá para ver um filme que vai ter um anúncio antes, mas você está lá já pedindo para você minimizar todas as suas distrações. Sim. Esse é um nível de atenção. Não dá para eu comparar o mesmo grau de atenção com um celular. Por vezes, você está vendo televisão, mexendo no celular,
você está sendo impactado tanto por conteúdo como por anúncio nas duas coisas. Como que você coloca isso numa régua justa para tudo? Sim. Eu entendo que tem que ponderar formato, o tipo de dispositivo, a duração, tamanho na tela. Tem um monte de coisa a ser ponderada para talvez chegar numa régua que seja amplamente aceito. Mas é uma discussão que vai longe isso. E a sua atenção, onde está? PF, PJ? Hoje, minha atenção PF está na... Primeiro, família. Eu sou casado, tenho 2 gatinhos ali. Então a atenção é eles, ali é meu ciclo interno próximo. Gosto muito de cuidar da minha casa, saber que a casa está bem cuidadinha e tudo mais. Gosto muito de ler, gosto de estar sempre aprendendo, estudando, ouvindo podcasts e tudo mais. E da parte PJ, quando eu estou, não sei se é isso que você está perguntando, mas quando eu estou trabalhando, é isso que a gente está tendo agora. Eu estou conversando com você, quando eu estou numa sala de reunião, eu estou conversando com as pessoas da reunião. Eu gosto muito de ouvir quando está alguém falando, principalmente quando vou fazer o briefing ali do que eu preciso. Cara, ouve com atenção. Sim. Então, geralmente quando alguém vem falar, cara, tô com um problema, é onde está minha atenção PJ. Exato. E aí dá um ponto que é legal, né? Aí quem tá ouvindo, quem tá assistindo, tá falando, pô, mas era questão de conteúdo, tal, o que consome. Pessoal, vamos conversar com uma coisa, vamos pensar aqui um pouquinho em relacionamento e humanismo, vamos usar um pouco da questão social nisso. Não somos um conteúdo vivo? Ah, com certeza. No final das contas, essa conversa, as marcas não querem entrar nessa conversa que o Laerte está tendo com as empresas, com a empresa dele, com o time dele, ou falando do briefing. Isso é um conteúdo. Seja como for, de algum momento o conteúdo chegou no ouvido dele, seja pelo livro. A gente pode falar também do ramo de livrarias e tudo mais, que já foi abordado aqui, dos podcasts que você falou, e tudo isso desenvolve o quê? O conteúdo humano, que é o conteúdo levado para aquela sala de discussão. Faz sentido, né, Laerte? Faz super. E se a gente olha na raiz da nossa humanidade, o que juntava as pessoas? Era uma fogueira, ou não necessariamente a fogueira, mas sim, pessoas unidas, contando histórias, o poder do storytelling, que a gente tanto fala. Foram essas histórias e narrativas, mitologias que vieram depois dela, que junta a gente em vários grupos. O grupo que planta na estação certa e vários outros. E aí voltamos ao Museu de Grandes Novidades, né, Laerte? No final das contas, né? A gente começa a entender que a gente volta àquela fogueira, aquela conversa, aquele marshmallow, né? Que lá atrás era, né, de fato, ali caçar para sobreviver, né? Um pouquinho e conversar sobre. O aprendizado coletivo, né? No final das contas, né? É o momento de trocar aprendizado, o que tinha de ameaça, o que aprendeu de novo. Laerte, eu vou te convidar para você voltar abaixo do podcast para outro episódio, para a gente ter uma conversa muito mais profunda, que eu tenho 20 perguntas para poder te fazer. Será um prazer. Tá? Mas antes eu quero fechar esse papo breve, mas maravilhoso com você, onde eu quero te fazer uma pergunta que a gente lançou aqui no Marketing The Podcast, né? Aqui no Digital Xing Summit, estamos aqui no final do Digital Xing Summit, indo para as últimas conversas. É o podcast é o podcaster, né? No caso o host na fogueira. A gente troca aqui as cadeiras, você virou host, já foi também durante muito tempo. Então é muito à vontade para você e faça uma pergunta para o host, eu respondo, sabendo, eu respondo, se não, eu falo, não sei te dizer. E tá tudo certo. Boa. Se fosse para você elencar, qual que foi o teu último grande aprendizado? Aquele que virou uma chave na forma como que você pensa ou lida com as coisas. Qual seria? Profundo. Já me perguntaram um pouquinho isso, o que virou, de uma outra forma me perguntaram. E o que eu respondi foi quando eu fazia história. Que justamente foi quando um professor chegou e falou, sabe, vocês vão mal numa matéria? Porque vocês só olham isolado para ela. Vocês não olham para a história como um todo. Vocês olham para a história do Brasil, a história da Europa, isolado. Vocês não entendem. E eu falei, cara, isso é deu um plot twist. Eu falei, cara, não. Realmente, isso aqui cabe para tudo, né? Cabe para tudo. Outra coisa que me chama muita atenção hoje é o poder da comunicação. Acho que tem até um livro, né, se eu não me engano, chamado O Poder da Comunicação. Se eu não me engano, quanto que
a comunicação, ela é talvez uma soft skill que funciona para uma hard skill. É a transição, ela é transversal entre as duas. A comunicação faz com que a sua vida mude, que de uma sociedade mude, que de uma cidade mude e que faz o cenário como um todo mudar, né? A comunicação talvez seja um dos ativos mais poderosos da humanidade e é algo que mudou muito a minha forma de pensar hoje em dia e eu busco me comunicar todo dia melhor para poder também desenvolver a sociedade como um todo e simplesmente também o meu segmento como um todo, né? Excelente. Respondido? Com certeza. Laerte, quero que olhe para a câmera, fale onde o nosso público te encontra, né? Além aqui do Marketing The Podcast, vocês podem procurar, tá? Nos outros episódios aqui, o Laerte vai voltar, espero que volte, tá? Mas tem vários episódios onde o Laerte está ali, tem ensinamentos do faraó, tem muita coisa legal que o Laerte trouxe, ele também tem algumas coisas com espiritualidade e tudo mais, onde ele traz, mas fala para a câmera e eu quero finalizar falando, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter me ajudado a ter o Marketing The Podcast, porque foi o teu conhecimento, foi a tua confiança que a gente chegou até aqui. Não, prazer de novo, obrigado por ter me convidado. O pessoal pode me encontrar principalmente em LinkedIn, a gente fala de trabalho, né? Então, LinkedIn, Laerte Finotelli Júnior. Vocês vão encontrar também, se procurar em agregadores de podcast, nos meus episódios aqui no Marketing The Podcast. E se procurar no YouTube por Laerte Finotelli Júnior, vocês vão encontrar ali que eu faço algumas resenhas de livro. Eu dei uma masterclass sobre finanças, educação financeira. Então vocês podem me encontrar por aí. É isso. Gente, finalizando esse episódio maravilhoso, com um amigo, com um cara que eu tenho muito carinho, né, do tatame, da vida e tudo mais. Ouço muito o Laerte, o pessoal falar, nossa, nem parece que vocês lutam, você e o Laerte. Aí eu olho e falo, a gente precisa ser o quê? Brucutu? Então assim, no final das contas, e luta é luta, não é briga, né? O pessoal dá uma confundida nisso. E no final das contas, assim, eu fico muito grato. Estamos aqui no final do evento, temos agora alguns últimos papos para isso. E quero agradecer, como sempre, né, a Yuma, que faz isso aqui acontecer, o podcast aqui acontecer. Formação executiva, né, voltada à saúde mental, segurança mental em cima disso. Vou agradecer também aí a Simon's Marketeers, que é patrocinador do podcast, que é a maior comunidade de marketing, né, do país. A Uma Mori, que é a agência do podcast, do Seja, agradecer o Seja do apoio aí que ele dá pra gente. E também, obviamente, o nosso patrocinador, JE Seguros, né, do Renato, né, nosso Renatão, nosso amigo, que tá ali, ele basicamente Porto. Então, se vocês querem fechar uma seguro Porto, seja para banco, seja seguro de carro, de casa, procurem JE Seguros. É isso e até logo! Marketing The Podcast.